Olá, olá a todos! É um prazer estar aqui com vocês nessa Campus Party. Eu que sou tão fã desse evento, já participei aí de várias edições, em vários momentos diferentes aí da minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, e dessa vez contando um pouquinho sobre a minha história, né? Então já vou começar compartilhando aqui com vocês um pouquinho. Falando primeiro sobre quem eu sou, né? Então, meu nome é Lilian Natal, para quem não me conhece. Hoje eu sou a Head de Community no Distrito, que é um hub de inovação aí, com mais de 200 startups. Sou organizadora do Community Summit Brasil, vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Sou cofundadora de 2 startups. Hoje eu não atuo mais nelas, mas tive a felicidade aí de ter essa experiência na minha carreira. Também sou líder organizadora do Silicon Drinkabout São Paulo, que também eu vou falar um pouquinho mais para vocês lá na frente. Líder de comunidade local pela Techstars Startup Weekend, participei aí de mais de 15 edições, entre mentora, organizadora, enfim. Também sou mentora de startups em alguns programas de aceleração. Curadora da São Paulo Tech Week, que é o maior evento de tecnologia hoje no Brasil. Então, fui curadora por 2 edições. E eu sou mãe da Manu, que é a minha função mais importante. Vou começar falando aqui para vocês um pouquinho sobre a minha jornada, e eu vou trazer o tema comunidades e como que a comunidade realmente mudou a minha vida. E aí, no finalzinho, eu trago uma provocação para você também. E aí, falando, né, como que começou essa minha jornada aí empreendedora. Então, eu me lembro que desde pequena, eu gostava muito desses brinquedos que envolviam, de alguma forma, algum tipo de empreendedorismo. Então, eu tive todos esses, e foi a primeira vez também que eu tive uma experiência, de fato, como uma empreendedora, né? Eu ganhei essa fábrica de raspadinha aí da minha mãe, e aí eu me lembro que eu não me conformava por só eu poder desfrutar e tudo mais, porque naquela época era a pilha, né? O brinquedo e aquelas pilhas grandes, super caras, e a minha mãe falava, não, você não pode sair distribuindo para todo mundo. E aí, o jeito que eu dei foi, eu cobrava ali X centavos, eu não me lembro mais quanto era, mas para que eu pudesse, com isso, comprar pilhas novas para fazer mais raspadinha, pilhas e também groselha, né? Para fazer mais raspadinha e poder distribuir para os meus amigos do bairro. E essa também é uma das primeiras comunidades que eu me lembro de participar, que era a comunidade ali, nesse caso, a comunidade do meu prédio, né? Com todas as crianças. A gente era super unido ali, e é o primeiro lembrete de comunidade que eu participei. Depois, eu tive uma segunda experiência empreendedora. O meu pai, ele tinha uma fábrica de polimentos de plástico, e ele faliu, né? E foi aquela, enfim, em casa, né? Aquela preocupação. O meu irmão também tinha engravidado a namorada super jovem, com 18 anos, e a gente na maior pindaíba. E aí eu tinha 14 anos, e para ajudar o meu pai, e para ajudar a família, e ter aquele dinheirinho para poder pegar um cinema à tarde, eu resolvi ajudar universitários a fazerem os seus trabalhos, né? Então, a minha mãe fazia faculdade e o meu irmão também, e eu comecei a colar cartazes nas faculdades deles para ajudar, cobrando para fazer os trabalhos dos universitários. Eu me lembro até que com essa idade, imagina, 14 anos, eu peguei um TCC de odontologia, né? Que imagina, eu não fazia ideia do que eu estava falando, mas eu tive que ir atrás estudar, e até hoje eu sei um pouquinho sobre o tema do TCC, que na época era prótese dentária, olha só. Bom, e aí, nessa idade também, eu comecei a participar de outras comunidades, né? Uma delas foi o movimento escoteiro, e aí foi uma comunidade que eu fui muito engajada por muitos anos. Eu saí do movimento escoteiro, eu tinha 22 anos já como chefe escoteira, e aí, com 22 anos, eu já fazia faculdade e tudo mais, fazia estágio, mas ainda era aquela pindaíba, né? E aí eu tinha um carrinho ali,
velho, que eu, enfim, né, sustentava ali a duras penas com o dinheiro do estágio. Mas um belo dia eu bati esse carro, né, numa viagem que eu fiz com o pessoal da faculdade. E aí, na volta, eu bati o carro. E aí eu pensei, o que eu vou fazer para pagar esse carro agora, né? Imagina, o dinheiro do estágio, na época eu ganhava R$ 400 no estágio. E aí eu pensava, como que eu vou fazer para pagar o conserto desse carro? Então, eu empreendi pela terceira vez na minha vida. Eu resolvi pegar metade das roupas que eu tinha no armário e fazer um bazar, fazer um brechó. Chamei todos os meus amigos, chamei o pessoal do prédio e fiz lá no salão do prédio um bazar e consegui arrecadar, eu me lembro até hoje, R$ 2.500, que para a época era bastante dinheiro, que era o dobro do que eu precisava para consertar o meu carro. Então, com isso, com esse dinheiro que sobrou, eu fui investindo em vários outros cursos que me levaram onde eu estou hoje, né? E mais para frente, eu comecei, enfim, a ter uma carreira mais sólida. Eu me formei em comunicação e depois comecei a, enfim, estudar outras coisas que eu poderia fazer, né? Entrei numa grande empresa, numa grande corporação, cheguei até como head de comunicação e pesquisa. E nesse momento também eu casei e tive a minha filha, né? Que, enfim, agora já tem 8 anos. E aí eu tive minha filha, mas eu tinha um incômodo muito forte em mim. Esse incômodo ficou muito mais forte depois que eu tive ela. Eu passei a entender que eu precisava fazer alguma diferença no mundo. Eu precisava fazer alguma coisa que realmente trouxesse alguma coisa melhor para o mundo, né? E eu achava que eu não estava cumprindo isso dentro da empresa que eu trabalhava. Embora eu tivesse um alto salário, embora eu tivesse um alto cargo, tivesse uma vida confortável, eu não estava feliz, né? Eu achava que, principalmente, eu precisava deixar um mundo melhor para minha filha. E aí, naquela inquietação, eu tinha juntado um bom dinheiro. Durante a minha vida, eu nunca tinha conseguido fazer um intercâmbio, porque na época era muito caro. Mas aí, eu dei um jeito, juntei uma boa grana. Meu marido, na época, estava desempregado, mas eu falei, eu vou, né? E aí, combinei com ele, falei, vou fazer esse curso, vou para São Francisco, para entender mais como é que funciona esse negócio de startup, esse negócio de tecnologia. E aí, juntei a grana e passei um mês lá no Vale do Silício, estudando e entendendo mais, um pouquinho mais sobre como que era esse cenário de startups e tecnologia. E aí eu encontrei uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, né? Depois de ter uma carreira aí de mais de 15 anos, uma carreira corporativa de mais de 15 anos, eu tinha encontrado lá um cenário de colaboração que até então eu nunca tinha encontrado em grandes empresas, né? Eu estava acostumada com aquele ambiente de que um queria meio que puxar o tapete do outro, e eu era muito infeliz nesse ambiente. E lá no Vale, enfim, participei de vários eventos, lá tem muita coisa gratuita também para você participar, né? Você pode visitar as grandes empresas e tudo. Eu comecei a realmente ver que aquilo talvez tivesse mais a ver comigo. Eu falei, eu acho que pode ser por aqui. Então, quando eu estava na minha última semana lá, num curso de business que eu fiz, eu conheci quem viria a ser o meu futuro sócio na minha primeira startup. E aí, a gente voltou para o Brasil com essa ideia. Eu continuei trabalhando, porque afinal de contas a minha família dependia do meu salário, mas nós entramos num programa de aceleração para ver se aquela ideia que a gente tinha era uma ideia plausível, né? Era uma ideia que, enfim, que poderia realmente tirar algum fruto daquilo. E foi um programa super hard, né? Era super difícil. Na época eu estava também fazendo
pós-graduação, então eu trabalhava várias horas por dia, fazia pós, e ainda fazia o programa de aceleração, que era super puxado, mas eu estava gostando muito daquilo. E a ideia da startup tinha muito a ver com a minha pegada de querer mudar alguma coisa no mundo. A ideia era ser um aplicativo que pudesse tornar o aprendizado mais divertido, por isso um aplicativo com gamificação. E aí a gente focou primeiro nas empresas, né? Mas eu sempre fui muito ligada em educação, então tinha muito a ver comigo. E aí, durante esse período, a gente lançou a Play to Sell, que até então era startup. A gente deu início nela aí, e estava adorando aquilo, né? Estava adorando, mas ainda era um cenário de muita incerteza para mim. De novo, quando você começa um negócio, é tudo muito difícil, né? É tudo... você gasta muito dinheiro, muita energia, você fica muito tempo dedicado àquilo, mas eu ainda não sabia se aquilo ia dar certo. E eu ajudava os meus pais e ainda tinha minha família para sustentar. Eu pensava, como que eu vou fazer, né? Eu não posso simplesmente abandonar a minha carreira inteira e pular. Então, eu comecei a ficar cheia de dúvidas. O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu não sei. E eu me sentia, assim, muito numa corda bamba, né? O que eu vou fazer diante de tudo isso? Nesse momento, eu conheci o Silicon Drinkabout. Comecei a frequentar alguns eventos, né, do Silicon, e aí adorei aquilo. Eu falei, quero me voluntariar. O Silicon, ele é um programa global, participam várias cidades do mundo, né? Se eu não me engano, são 30 capítulos em 30 cidades diferentes. São Paulo é o maior deles, a nossa comunidade já tem 8.000 pessoas. E é um programa totalmente voluntário, que você não paga nada para ir. Então, são encontros que acontecem todas as sextas-feiras, que você reúne o ecossistema empreendedor, o ecossistema de inovação, nesse encontro. E esse encontro ele é simplesmente para networking e troca de experiências entre essas pessoas. Então, muito focado em pessoas que são ou trabalham, são empreendedores ou trabalham em alguma startup, ou que desejam fundar alguma startup ou trabalhar em alguma startup. Ou ainda aqueles que trabalham em torno das startups. E aí, logo, eu me voluntariei, falei, quero ajudar a organizar, e entrei para o time do Silicon Drinkabout. E foi pelo Drinkabout que eu realmente comecei a entender um pouco mais sobre aquele conceito de comunidade que eu vi tão diferente no Vale do Silício, e que era tão diferente do ambiente corporativo que eu estava acostumada. E aí eu falei, puxa, esse negócio é interessante. Cada edição do Drinkabout que eu ia, de conversar com algumas pessoas, as pessoas estavam super abertas para compartilhar suas experiências, elas estavam super abertas a compartilhar o seu conhecimento e me ensinar um pouco mais, elas estavam super abertas a me ajudar naquela jornada. E aí, pelo Silicon, eu conheci formalmente a 011 Startups, que é a comunidade de startups de São Paulo. E pelo Silicon eu entrei realmente na comunidade. E essa comunidade, ela me trouxe uma coisa que eu nunca tinha tido até então na minha carreira, tirando, claro, familiares, mas ela me deu o apoio, ela me deu a segurança que eu precisava para acreditar que aquele negócio ia dar certo. Porque mesmo se aquele negócio desse errado, eu sabia que ia ter toda uma comunidade ali disposta a me ajudar. E o mais maluco disso é que cada vez que eu perguntava, seja em algum evento da 011 ou do Silicon, nos nossos grupos, eu perguntava, pedia ajuda para qualquer coisa, sempre tinha alguém para me ajudar. De graça, sem cobrar nada. Sem nenhum interesse escuso. A pessoa simplesmente levantava a mão e falava, eu conheço alguém que pode te ajudar, ou eu posso te dar uma mentoria sobre isso, ou vai nesse fornecedor que é bom. E assim, foi a primeira vez que eu realmente senti segurança de pular.
E aí eu comecei a entender, né, esse conceito de comunidade. O que é essa comunidade, né? O que é isso? Muitas pessoas que já estavam na comunidade tinham isso mais amadurecido, né? Mas para mim era tudo muito novo ainda. E aí eu comecei a me aprofundar mais em querer saber o que era esse negócio de comunidade, o que era que tanto falavam, porque até então comunidade para mim era um conceito super abstrato. E aí eu entendi que comunidade poderia ser qualquer grupo de pessoas que se reúnem em torno de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. Mas por que ela se reúne em comunidade, né? Porque um ajudando o outro, a gente diminui muitos erros e a gente encurta o caminho das pessoas para elas terem sucesso. Porque um ecossistema forte é bom para todo mundo. Se eu fortaleço a economia da minha cidade, a economia do meu estado, a economia do meu país, isso vai ser bom para mim. Então, se eu fortaleço a inovação, se eu fortaleço o compartilhamento de conhecimento, eu consigo ter um ambiente melhor para mim também. E porque todo mundo quer ter voz, mais do que nunca. Essa geração, que é a geração Y, que hoje é a geração que domina o mercado de trabalho, que vai aí dos 20 e poucos anos até os 38, 39 anos, hoje, é uma geração que não admite mais simplesmente receber as informações. É uma geração que ela quer participar, é uma geração que realmente ela quer ter voz em todas as coisas, né? É a geração das redes sociais, é a geração do compartilhamento, é a geração de escolher o que você vai ver na TV, de escolher que música você vai escutar. E porque, obviamente, um grupo de pessoas com o mesmo propósito é muito mais forte do que uma pessoa só lutando. E aí, eu comecei a me envolver em vários outros eventos da comunidade. Então, com esse conceito de eu preciso ajudar a fomentar esse ambiente que tanto me ajudou, eu preciso me envolver. E aí eu fui me envolvendo com várias outras iniciativas da comunidade. Então, não somente o Silicon, mas participei também do House of Genius, fui em edições do Creative Mornings, participei do Welcome Aboard, que é um evento para explicar o que é a comunidade e para dar as boas-vindas para as pessoas. Participei das mentorias do programa Space Stars. Organizei 4 Startup Weekends e depois participei como mentora e banca em diversos outros. Enfim, comecei a realmente mostrar amor pela minha comunidade, até para devolver tudo aquilo que eu já tinha sentido que a comunidade tinha me dado. E como resultado disso, eu tomei coragem e pulei. Então, eu pedi demissão do meu trabalho e entrei de cabeça na startup, na Play to Sell, porque eu senti que, primeiro que eu senti que ia dar certo, e que mesmo se não desse, eu ia ter um apoio da comunidade. E aí, foi demais, porque em 2 anos e meio, a Play to Sell já tinha 20 Big Corps como clientes, mais de 3 mil usuários jogando no aplicativo, e a gente recebeu 2 rodadas de investimento. Essa daí, essa foto, na verdade é um pequeno videozinho, ela é do momento que o João Kepler, da Bossa Nova, anuncia o investimento na segunda rodada da Play to Sell, que foi durante um grande evento. E aí atrás estava ali o site da Play to Sell, foi um momento incrível para a gente. E aí, tudo aquilo fazia muito sentido para mim, mas eu ainda tinha uma inquietação. Quando eu comecei a me envolver com a comunidade, eu também comecei a perceber que talvez a minha forma de mudar o mundo não fosse tendo aquela startup apenas. Eu percebi que eu precisava e que eu podia fazer mais pela comunidade. Porque eu senti na pele o quanto empreender é difícil, sobretudo no Brasil. Foram muitas noites sem dormir, foram dias super difíceis, quando um cliente grande cancela e você não sabe se vai ter dinheiro para pagar os funcionários no mês seguinte.
Foram muitas lágrimas, foram muitas horas longe da minha família. E foram também, foi também o afastamento de boa parte dos amigos, né? Porque você está tão imerso naquilo e você precisa se dedicar tanto, e as pessoas muitas vezes não entendem. E eu pensava, poxa, com todo empreendedor é assim, né? Com todo fundador de startup é assim, é muito difícil essa jornada. É muito difícil. E aí eu percebi que meu propósito estava ligado a ajudar essas outras pessoas. E se eu acreditava que empreendedores movem o mundo, eu precisava ajudar aqueles empreendedores cada vez mais. E talvez tentar encurtar também o caminho deles. Então, eu comecei a trabalhar com comunidade também, não só voluntariamente em todas as iniciativas que eu trabalhava, mas eu comecei a trabalhar profissionalmente em comunidade. E aí eu entrei no distrito, e depois da segunda rodada de investimento eu saí da startup, e entrei no distrito, e hoje eu tenho a felicidade de poder ajudar mais de 200 startups todo mês, com um pouquinho de tudo que eu passei, um pouquinho da minha experiência, e envolvendo todo um ecossistema, ou seja, conectando essas pessoas, conectando não só os fundadores entre eles mesmos, mas conectando com investidores, conectando com universidades, conectando com grandes corporações. E hoje é isso que eu faço para viver. E hoje eu estou super feliz com o que eu faço. E aí é um pouco da nossa comunidade lá no distrito, que é também uma parte das outras comunidades que eu participo, né? Então, o distrito é uma comunidade de startups, são os nossos hubs de inovação, a nossa residência virtual, mas ele faz parte da 011 também, que é a comunidade aberta e voluntária de startups de São Paulo. Enfim, alguns eventos aí que a gente faz e a gente dá esse give back para a comunidade também, isso que é super legal. A gente ajuda as nossas startups, mas a gente também traz o restante da comunidade, o restante do ecossistema para dentro dos nossos hubs, a gente traz a universidade para dentro dos nossos hubs. E com isso, a gente consegue impactar diversos negócios, né? Se eu estou impactando 200 startups, somente nessa comunidade de 200 startups são mais de 1.000 pessoas. Isso é geração de emprego, isso é geração de renda. Isso é bom para todo mundo, né? E aí, eu fiquei pensando, por que eu demorei tanto para saber o que era realmente esse conceito de comunidade? Por que eu não entendi lá atrás? Eu poderia ter feito tão mais se eu tivesse conhecido esse conceito de comunidade antes. E aí veio, de novo, a inquietação. E aí, no começo desse ano, em janeiro, eu lancei a primeira edição do Community Summit Brasil, um evento aberto para qualquer pessoa que quer entender mais sobre comunidades, ou também para ajudar quem quer ingressar numa carreira, seja para quem quer ser um community leader na sua comunidade, seja do seu bairro, seja uma comunidade de causa, seja uma comunidade de esportes, enfim, como para quem quer trabalhar profissionalmente com isso. E a demanda foi tão legal, a gente teve ingressos esgotados, a gente tinha um ingresso com valor baixo, que só custeava o valor do evento mesmo, a infraestrutura. Mas a gente teve uma resposta tão legal desse evento, que a gente resolveu fazer uma segunda edição em plena pandemia. E aí, em maio, a gente fez a segunda edição do Community Summit, dessa vez online. E aí a gente teve mais de 4.000 pessoas participando. Na primeira, a gente tinha uma limitação do espaço, né? Mas na segunda, como era online, então a gente atingiu pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora, tinha gente de Angola assistindo. E mais de 35 palestrantes. E aí, eu chamei as pessoas que estão interessadas em comunidade
a virem comigo nessa jornada para a gente descobrir mais juntos o que é isso de comunidade, né? E aí, a provocação que eu gosto de deixar, com toda pessoa que gosta do tema comunidades, ou que quer fomentar a sua comunidade, é qual é o seu propósito, né? Qual é o seu porquê? E como que isso se conecta ao propósito das pessoas que estão à sua volta? Será que elas não têm o mesmo propósito que você? Será que você não pode se unir com elas e formar uma coisa muito maior? E aí, três conselhos para quem quer trabalhar com comunidade, ou para quem quer fomentar a comunidade. O primeiro deles é seja um inconformado, né? Não se conforme com o status quo. Muitas vezes, nos grupos que a gente está, no ambiente que a gente está, é claro que é difícil, né? Sempre é difícil, mas a gente não pode se conformar com as coisas como estão. A segunda coisa é nunca parar de aprender. Sempre ir atrás de mais informação, sempre tem coisa nova acontecendo, e não deixe calar essa inquietação que existe em você, vá atrás. E número 3 é para você ser o protagonista da sua própria história. E isso é muito em comunidade também. Se você quer fazer alguma coisa em comunidade, como é uma holocracia, como não tem um dono, você pode levantar a mão e simplesmente fazer. Essa é a beleza da coisa. E as coisas acontecem, né? Por acreditar nisso e por receber o apoio da minha comunidade, eu consegui realizar tantas coisas na comunidade, tantos eventos legais que trouxeram tantas pessoas novas para ajudar a fomentar tudo isso. E para finalizar, eu queria agradecer, queria deixar aí meu LinkedIn para quem quiser bater um papo sobre comunidade, sobre como fomentar uma comunidade, como criar uma comunidade do zero. Estou à disposição de vocês. E, enfim, fica aí meu convite para vocês também serem inconformados. Queria ver agora se tem alguma pergunta aqui no chat, se vocês querem falar alguma coisa para mim. Vamos ver. Estou quase com o meu tempo estourado, aí eu tenho 2 minutinhos. Vamos ver. Olha, tem pessoal de comunidade aqui, ó. Que legal, comunidade Who Makes Code presente, legal. Boa. Muito legal. A Thaís está perguntando como começar uma comunidade. Thaís, começa pelo seu propósito. Qual é o seu propósito? Propósito é a coisa mais importante que tem uma comunidade. Tudo numa comunidade é mutável. Plataforma, as pessoas vão e vêm. O que não é mutável é o propósito e os valores daquela comunidade. Então, defina primeiro o seu propósito, reúna pessoas que têm o mesmo propósito que você tem, e aí, você estruturar a comunidade, tem uma dica que eu gosto de dar, existe um framework de comunidade chamado Community Canvas, que vocês acham na internet, aí é de graça, está disponível. E o Distrito também tem um e-book de graça também, sobre construção de comunidade, então é só digitar lá no Google Distrito, e-book comunidade que vocês vão achar, é totalmente gratuito para baixar. Tem esse site do Community Canvas, que tem ali um framework para você começar a fazer a estrutura da sua comunidade, mas o mais importante é definir o seu propósito e chamar as pessoas para estarem com você nisso, né? Esse propósito ele tem que ser compartilhado. E por que o propósito é tão importante? Porque tudo vai partir dele, né? E ele tem que ser um propósito realmente inspirador, né? Então, no Distrito, por exemplo, o nosso propósito é realmente promover uma sociedade melhor por meio do fomento ao empreendedorismo e da inovação. Então, as pessoas que querem que têm o mesmo propósito, podem se juntar com a gente. E a gente não vai medir esforços para alcançar isso. Então, a gente realmente não mede nenhum esforço para ajudar os empreendedores dentro da nossa comunidade, né? Até porque, como eu disse, foi uma dor minha também. Então, como eu senti isso na pele, eu sei como é difícil, né? Então, o mais importante é isso. E aí, as outras comunidades que eu faço parte estão muito conectadas com isso, né? Então, o Silicon, o Drinkabout também, enfim,
a 011, obviamente, que é, né, a comunidade mãe, digamos assim, lá em São Paulo, e várias outras. Eu também participo ativamente da comunidade da B2Mami, que eu sou super fã, acompanho sempre, que é uma aceleradora para mães empreendedoras. Então, pô, elas são demais também, da Dani Junco, a Michelle Junco ali. E todas as outras, quase todas as outras que eu faço parte têm o mesmo propósito, né? E aí eu também faço parte de algumas outras comunidades ligadas a desenvolvimento e ajuda para crianças carentes e tudo. Então, tem que se conectar com o que faz sentido para você e trazer outras pessoas que também têm o mesmo propósito que você. O Guilherme está falando aí que quer fazer parte da comunidade. Guilherme, você é super bem-vindo. Super bem-vindo. Só entrar em contato comigo ali no LinkedIn, Lilian Natal. Pessoal todo aí que quiser saber mais, é só mandar uma mensagem para mim ali no LinkedIn, tá bom? Tô com o meu tempo já estourado, aí já estourei 2 minutos, o pessoal da organização vai me matar, mas é realmente um assunto muito apaixonante, então vamos nos conectar ali, e aí a gente começa a falar mais. Esse ano também tem outra edição do Community Summit, totalmente gratuita, e aí acompanhem por lá, que vai ter mais novidades, tá bom, gente? Um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui. Parabéns, Campus Party, sucesso para todo mundo aí, tá bom? Um beijo, tchau!